Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Verônica Aranha. Esta aula é para a segunda etapa do segundo bimestre, com a temática doenças infecciosas. As doenças infecciosas são doenças causadas por micro-organismos. Quais são esses micro-organismos? Vírus, bactérias, protozoários ou fungos. Eles podem estar presentes no organismo. Essas doenças que podem estar presentes no organismo e que algumas das vezes elas não provocam alguma alteração no sistema imune. As doenças infecciosas, elas podem ser adquiridas por meio direto com um agente infeccioso ou através da exposição de uma pessoa à água ou algum tipo de alimento contaminado. As doenças infecciosas, elas podem ser adquiridas podem ser adquiridas através da água, alimentos, respiração, ferimentos ou de pessoa para pessoa. Essas doenças, elas podem ser adquiridas pelo contato direto com um agente infeccioso ou também através da exposição da exposição da água ou alimentos contaminados. E também por meio da respiração pode ser transmitido, ou ferimentos causados por animais, e muitas das vezes essas doenças, elas também podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. Aqui eu trouxe alguns exemplos de doenças causadas por vírus, que são exemplo delas viroses, o Zika, ebola, cachumba, e aqui tem a imagem da cachumba para vocês analisarem, tá? Essas doenças, pelo vírus, o vírus ele é um organismo biológico e tem uma grande capacidade de multiplicação. O vírus ele possui uma estrutura como uma fórmula de célula hospedeira e ele é capaz de causar doenças tanto em animais e vegetais. As bactérias. Aqui trouxe exemplos das doenças infecciosas causadas por bactéria, como a tuberculose, clamídia, escarlatina e hanseníase. Aqui tem um exemplo da tuberculose. As bactérias, elas são pequenas formas de vida que só podem ser vistas com a ajuda de um microscópio. E as doenças infecciosas causadas por fungos. Os fungos, eles possuem diversos tipos de habitat e é natural vermos eles no meio em que vivemos. Eles são encontrados tanto no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos homens, né? E nos detritos em geral. Como exemplo aqui de doenças é a candidíase e micoses. E as doenças causadas por parasitas, temos esse exemplo aqui de doença de Chagas, leishmaniose e toxoplasmose. Esse daqui é denominado de barbeiro. Ele é um inseto que é responsável pela transmissão ao homem, né, dessa doença, doença de Chagas. Os parasitas, eles são um organismo que eles vivem em associação a outros, ou seja, eles retiram da pessoa os meios para a sua sobrevivência. E os sintomas. A depender dos micro-organismos causador da doença, há o aparecimento de sinais e sintomas característicos de cada doença, sendo os mais comuns dor de cabeça, febre, náuseas, sensação de mal-estar, cansaço, especialmente na fase inicial do processo infeccioso. Como que nós devemos evitar?
Sempre lavar as mãos com frequência, evitar usar o sistema de ar quente para secar as mãos, possuir carteira de vacinação sempre em dias, conservar os alimentos de forma adequada, manter a cozinha e o banheiro sempre limpos, que esses são os ambientes que possuem mais... pois esses são os lugares em que podemos encontrar mais micro-organismos com frequências, e evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como por exemplo escovas de dentes ou lâminas. Além disso, é sempre bom ficarmos atentos aos sintomas, pois para que a pessoa possa ser encaminhada para um médico, para que seja solicitado exames laboratoriais para identificar a causa dos sintomas. E a conclusão: as doenças infecciosas, elas são caracterizadas pelos sinais e sintomas, por isso é de suma importância você ficar atento a esses sintomas. E as alterações que ocorrem no organismo decorrente das lesões causadas por esse agente infeccioso, que seja ele fungo, vírus, bactérias, protozoários e vermes. Que ocorrem, de certa forma, um tipo de manifestações. Essa foi a nossa aula, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Um grande abraço.